estava vivendo um momento de grandes desafios na minha vida sentimental, na minha vida financeira, ministerial, familiar. E eu estava um pouco acima do peso e fui buscar uma ajuda com o endocrinologista para emagrecer. Cheguei na frente daquele médico, marquei a consulta. Quando eu cheguei, ele perguntou para mim, o que eu posso te ajudar? Olhei para o médico e desabei. Chorava. E eu acho que eu chorei uns 15 minutos na frente daquele médico. E ele olhou para mim e falou assim, meu Deus, olha, a última coisa que você precisa agora é emagrecer. Eu vou te ajudar. Ele era, né, especialista em outras áreas também. E aí ele falou, Dani, você está vivendo, né, você está tendo uma síndrome do pânico. E nisso eu falei assim, como? Ele falou assim, isso, né, tudo que você me relatou, que você tem sentido e vivido, são traços de pessoas que está com a síndrome do pânico. E eu falei com ele, então me ajuda, por favor, o que eu vou fazer? E aí ele me medicou, né, eu fiz um acompanhamento com ele por alguns meses e passei por todo esse processo, né, que não é fácil, mas a gente consegue passar e a gente consegue vencer, a gente consegue se libertar, né, dessa questão mental. E uma grande chave foi porque eu falei, me ajuda, né? E a gente precisa, tem hora, de falar isso para as pessoas certas, me ajude. Então, essa ajuda veio, assim, eu tenho certeza, de Deus, aquele médico foi um anjo na minha vida. Então, assim começa a minha história de leveza e do livro. Amém. Doutor Lucas, o que é a síndrome do pânico? Pânico são quando a pessoa tem aqueles ataques de pânico recorrentes, né? Aquelas sensações que vêm paroxísticas, né? Aquelas sensações que vêm intensas e sem motivo aparente ou desencadeadas por um estímulo pequeno. Palpitação, a sensação de falta de ar, dormência, formigamento, sensações na língua, sensações no corpo, sudorese, né? Muitas delas mediadas por liberação de adrenalina, né? Então tem toda uma repercussão no organismo, né? E quando a pessoa tem a primeira vez e às vezes a segunda, a terceira, não sabe o que é, né? Nunca sentiu aquilo, de repente vem tudo de uma vez, vai parar no cardiologista, vai parar no pronto-socorro, né? Vai parar numa UPA. Né? E muitas vezes chegam no consultório para a gente com uma pasta enorme de exames, né? Passou por vários médicos com vários exames. Até chegar. Né? Até chegar ali me mostrando uma pastinha inteira. Não quero experimentar isso, não. Como foi o caso da Dani, né? De achar que precisava emagrecer, que era outro problema que ela tinha e descobriu outro caminho, né? Sim. Eu quando eu vou dar aula na faculdade, eu falo com os alunos, eu pergunto rapidamente assim, o que eles querem fazer. Eu falo, se vocês não tiverem noção de psiquiatria, vocês vão ficar tratando ansiedade como hipertensão, vocês vão ficar tratando ansiedade como compulsão alimentar, né? Como hiperfagia ali, dando remédio para emagrecer para ansiedade, dando antihipertensivo para ansiedade, né? E muitas vezes é um processo emocional ali que a pessoa está vivendo e que está trazendo aquilo tudo, né? Então, que bom que chegou num profissional que teve essa sensibilidade, né? Que teve essa percepção. E né? isso tem um gatilho, Karine? Não é de repente, né? Foi de repente, mas o que acontece que causa isso na gente? A ansiedade, ela é uma emoção automática natural do ser humano, né? No caso da síndrome do pânico, a gente tem uma combinação de emoções, que é medo mais ansiedade. Eu costumo dizer que a ansiedade, as emoções, elas não caminham sozinhas. Tenho uma filha pré-adolescente, então eu brinco que elas são BFF. Elas têm outras emoções que as acompanham. E a ansiedade, ela caminha com medo, junto com o medo, porque o medo, ele nos alerta de uma possível ameaça, de um possível perigo. E a ansiedade, ela trabalha com a previsibilidade, para que se não perca o controle ou para que se não fique exposto àquela ameaça no presente. Então, elas caminham juntas. As emoções em si, elas têm uma função. Elas não são boas ou ruins, depende da função delas para cada, ou da intensidade, ou da frequência que ela é experimentada para cada sujeito. Então, no caso da ansiedade, quando a pessoa está numa intensidade, numa frequência muito grande, como o Lucas disse, qualquer situação pequena
se torna um fator de alerta, se torna um motivo de alerta. E aquilo dispara informação para o corpo inteiro. Então, a pessoa, às vezes, por uma situação nada a ver do dia a dia, ela já começa a ter palpitação e pensamentos de catástrofe, e começa a achar que o pior vai acontecer, e aí o corpo já começa a responder para a luta, para a fuga, e aí isso sim se torna um problema. E você tinha isso, né? Exatamente como o doutor Lucas colocou, palpitações, gente, é repentino. Vinha um calorão, um desespero, um medo desenfreado. E meu marido, nessa época, estava com várias viagens marcadas. Eu fiz eles marcar todas. Eu falei assim, você não vai me deixar sozinha de jeito nenhum aqui. Eu não quero ficar sozinha. Então, o medo que você colocou. Ele falou assim, como assim? Eu falei assim, você vai ligar e você vai desmarcar? Dani, eu comprei passagem, não importa, você vai desmarcar. Ele desmarcou, assim, muitas viagens, durante pelo menos uns 2 meses que já estavam, né, agendadas, ele desmarcou. Graças a Deus também eu tenho um marido muito bom que teve a sensibilidade de me ajudar nesse processo, né, que não é fácil. E ele desmarcou e com ele eu sentia mais segura. Você tinha medo de acontecer alguma coisa com ele também? Eu tinha medo, o medo que eu tinha, na verdade, é dele ir e não voltar. Era um medo de ir e não voltar, de acontecer alguma coisa com ele, ou de um rompimento, como se fosse um rompimento. E a presença dele me trazia muita segurança. Então, quando eu estava com ele, eu estava tranquila. Quando ele falava assim, estou saindo, Agitava. eu começava o meu coração a desesperar. Eu falava, não me deixa sozinha, não me deixa sozinha, eu vou com você. E assim, tinha lugares que eu não podia ir. Eu tinha uma filha pequena, né, que dependia totalmente da gente, né, do nosso apoio ali. Então, isso tudo foi bem desafiador para mim. E você já tinha vivido alguma coisa parecida antes? Nunca. Então, foi assim, um start, assim, de algo que eu nunca vivi. Até que eu descobri que era essa síndrome, porque um dia ele estava no escritório, eu abri a porta, eu falei assim, eu não aguento mais. Aí ele falou assim, por que você não aguenta? Eu falei assim, senti tudo que eu tô sentindo. Aí ele falou, o quê? Aí eu falei, eu tô com medo, eu tô insegura, eu tô com palpitação, eu tô com minha boca seca toda hora, eu não sei o que eu tô sentindo, parece que tem hora que eu acho que eu vou morrer. É um sentimento que vem muito forte de coisas aleatórias, assim, e repentinas. E aí, nisso, ele tinha um amigo médico que não era nem psiquiatra, nem da área, e ligou para ele e falou assim, nossa, a Dani hoje me relatou que estava com isso. Ele falou assim, fala para ela procurar um médico especialista, porque isso aí, pelo que eu, né, conheço, isso é síndrome do pânico. E aí, nisso, eu não procurei no início, só que eu já tinha essa consulta com o endócrino agendada, e ele startou na hora. Ele falou assim, Dani, é síndrome do pânico. Nossa, gente, eu só chorava na frente do médico. Eu falei, meu Deus, doutor Marco Aurélio. Só chorava na frente dele. E são muitos os prejuízos, né, doutor Lucas, para a vida de uma pessoa que está passando por essa fase, porque, como a Dani relatou, não consegue trabalhar, direito, né? Não consegue estar nos ambientes integralmente. Muitos casos também, não sei se foi o seu caso, Dani, tem dificuldade com mais outras pessoas, gosta de estar só com quem se sente seguro, não quer estar com outras pessoas também, muita gente no lugar. Então, muda realmente a dinâmica da vida da pessoa, né? Muda porque a emoção não é só uma coisa assim que eu sinto, né? É todo um padrão, né? Às vezes eu explico assim, falei, não, é uma configuração pessoal, né? A pessoa está configurada para fazer algo, né? E quando eu estou tomado ali por medo ou por ansiedade, eu estou configurado para fugir, né? Para me preocupar, né? Com emoções desencadeadas por microestímulos, né? Então, eu vou sair de casa, né? Mas se não voltar nunca mais, né? Totalmente desproporcional, né? O estímulo assim, uma resposta assim, né? Então, são os transtornos emocionais, né? As emoções, elas estão para nos ajudar, né? Mas quando a gente fica
configurado assim o tempo todo, só transtorna a nossa vida. Então começa a transtornar nossos relacionamentos, nossa capacidade de trabalhar, nossa capacidade de sentir prazer com a vida, né? A emoção, ela traz um padrão de pensamento, né? E percepção e entendimento ali da realidade, então começa a interpretar a realidade toda, de uma forma toda alterada, né? Toda deturpada, né? O meu pensamento, né? O que eu quero, o que eu estou projetando ali para a vida, se altera totalmente, né? Então eu passo a viver em função de me proteger, né? No caso, me proteger, de impedir que algo aconteça, que aconteça com as figuras próximas, né? E não dá para viver assim, né? Não tem como, a gente vai sobrevivendo, né? A pessoa vai ali sobrevivendo, mas a capacidade de raciocínio, a capacidade de entender, não adianta chegar numa situação dessa e explicar, falar, não tem nada a ver, não vai acontecer nada, não, já saiu tantas vezes, né? Ele pode sair agora, pode ficar tranquilo. Ela está configurada ali para se preocupar excessivamente, né? Como se fosse uma catástrofe ali no próximo momento, né? Tem que tratar. E a Dani falou que ela estava vivendo um momento, né, emocional, ministerial, profissional, conturbado. O que leva a crises de síndrome do pânico? Tem um trauma? O que acontece? Não precisa ter acontecido nada, né? Que muitas vezes é o conflito que muitas pessoas chegam para a gente no consultório. Falam, olha, mas minha vida está tranquila, meus filhos estão bem, meu marido está tranquilo, né? Se a gente quiser achar um estresse na vida, a gente sempre acha, porque sempre tem alguma coisa, né? A gente está sempre passando ali por alguma coisa. Mas não necessariamente pode ter, nem ao mesmo tempo pode ter também, né? Pode ter um gatilho, pode ter acontecido alguma coisa, pode ter acontecido alguma situação, né? Mas nesses transtornos ansiosos, né? Tem pesquisa que mostra assim, que geralmente o tempo médio entre quando começa e a pessoa busca ajuda são 10 anos. Né? Então a gente vai ali se adaptando, né? Então eu começo a ficar ansioso com uma situação ali, eu não vou naquela situação, eu começo a ficar ansioso com ela, eu já não vou convivendo ali com ela, eu começo a ficar ansioso aqui de vir no programa, eu falo, não vou mais não, a gente começa a ir fazendo as gambiarras na vida ali, vai fazendo um puxadinho aqui, vai se organizando, né? vai restringindo a vida, mas chega uma hora que não dá mais. Né? Chega uma hora que a coisa não tem mais o que fazer, eu não tenho mais gambiarra nenhuma na vida ali para fazer, né? Não tem nenhum jeitinho que eu possa dar. A coisa vai piorando, né? Porque um dos motivos da gente tratar corretamente é esse, que existe uma progressão, né? A coisa vai progredindo, ela vai devagarzinho, mas ela vai aumentando, né? Às vezes eu brinco com os pacientes e falo, olha, se você pulasse do jeito que você estava de 10 anos atrás para hoje, você ia assustar, você ia procurar ajuda imediatamente, né? Mas como o negócio vem tão gradual, né? Vem tão devagarzinho que a gente vai se adaptando, né? A gente vai se organizando, ali, até que chega uma hora que o corpo vai sussurrando, a gente novo, uma hora ele grita, né? Uma hora ele o alarme começa a tocar, né? Fala, olha, não dá mais, né? Não tem como mais você enrolar para buscar modificações, né? E sinalizam ali várias áreas que a gente pode melhorar, né? Várias coisas, quando a gente vai entrevistar a pessoa, a gente vai pedir para ela descrever a vida ali, várias coisas disfuncionais ali que elas fazem, vários hábitos ruins que elas têm, vários hábitos bons que não têm, né? E a gente começa um processo de organização. E dentro desse processo de organização, Karine, para aquelas emoções ou para aquelas doenças que são mais silenciosas, quais são os sintomas? O que a gente consegue perceber e como perceber que alguma coisa está errada? Ela traz um impacto, na verdade, em alguma área da vida a gente começa a perceber sinais. Porque geralmente as pessoas nos procuram quando a coisa, como o Lucas disse, quando a coisa já piorou, quando o corpo já gritou. Então, quando nós temos sinais, por exemplo, de uma ansiedade exacerbada por questões mínimas, ou de uma tristeza, porque a tristeza é muito comum, todas as emoções têm uma função, mas de uma tristeza que perdura além da conta, eu não consigo entender e resolver aquele ciclo, ou enfrentar aquele sentimento, aquela emoção. Quando as coisas começam a perdurar, ou isso começa a trazer um pouco de mudança na forma como eu percebo a realidade, e as pessoas próximas começam a sinalizar, é importante você buscar ajuda aí. Nós temos uma cultura de que a gente apaga incêndio. Então, nós somos treinados a apagar incêndio. Se a gente trabalhasse com promoção de saúde, com prevenção, o quadro seria muito menor dessas doenças emocionais do que nós vemos hoje.
né? Há anos atrás já era previsto que ansiedade, depressão seriam o mal do século. E nós vivemos essa realidade porque as pessoas elas vão deixando a coisa aí, elas vão se adaptando às mudanças sem buscar uma ajuda efetiva. Quando o sintoma começa para promoção de saúde, para prevenção de adoecimento emocional. Dani, e você viveu uma transformação tão grande a partir desse momento, a partir dessa dor, a partir desse diagnóstico, que você até transformou isso em um livro. O que você começou a fazer, né? Você falou que tomou a medicação e tudo, mas o que mudou na sua vida para chegar até aqui? Thalita, eu creio que a medicação para mim foi fundamental, né? Porque ela me equilibrou, ela me trouxe novamente para o centro, né? Para o meu estado são, eu posso dizer assim, porque eu não estava sã, né, doutor? Ela me trouxe para o meu estado são e eu comecei a buscar um estilo de vida, porque eu era uma pessoa que corria muito, tinha muitos afazeres, trabalhava muito, mergulhava em pós-graduação uma atrás da outra e eu tinha um ativismo, eu posso dizer assim. Então, eu comecei a colocar cada coisa no seu lugar. Então, eu falei assim, eu vou desacelerar, começando por isso. Né? Eu vou ter mais tempo para minha família, eu vou ter mais tempo para viajar, eu vou ter mais tempo... Eu vou domar aqui o meu tempo de trabalho, porque eu era uma pessoa que eu chegava e ia embora, chegava de manhã e ia embora bem tarde, não tinha horário para nada. Até a minha alimentação também, se desse para comer, eu comia, se não desse, não comia. Então, são vários hábitos que eu resolvi mudar, né? E eu fui organizando as coisas, comecei a dizer não, porque quando a gente está nesse estado, assim, de dependência, de carência, a gente fala sim para tudo, querendo abarcar, abraçar, ser aceita. Eu comecei a falar não gosto, não quero, não vou. Não me coloque para fazer porque eu não falo. A Thalita me conhece um pouco. E quando eu tenho maior facilidade hoje em dizer não vou, não posso, infelizmente, uma outra vez, um outro lugar. Então, eu acho que tudo isso me ajudou, né, a voltar para o meu equilíbrio, né, para a minha vida sã. E esse é o caminho. Sim, às vezes a pessoa, mas eu vou ficar ali dependente de remédio, né? Quando é um caso que a pessoa precisa tomar medicação. Olha, se você fica só no remédio, né? Porque não é o tratamento, você não fez tratamento, você tomou um remédio, né? Então, o que está te segurando é o remédio, se a gente tirar, você cai e vai voltar, isso não é dependência. Né? Se estiver tratando diabetes, você parar de tomar remédio, a glicose sobe. Se tiver com a pressão alta, parar de tomar remédio, a pressão sobe. Mas né? tem que fazer outras coisas para o diabetes, tem que fazer outras tem que coisas fazer várias outras coisas, né? E se você ficar só no remédio, vai piorar, né? Vai piorar completamente. Por quê? Porque o problema não veio da falta de remédio, né? Porque não é um remédio que o organismo precisa. Então, não é esse o problema. Né? A questão não é a falta do medicamento. Né? Mas eu estou no momento ali, né? Naquela situação, vai mandar ela refletir sobre a vida, fazer atividade física regular, sair de casa para fazer uma caminhada, ela não vai conseguir. Né? Então, precisa de uma estabilização, né? Precisa de um suporte, né? Enquanto a gente vai revendo a vida. E quando a gente pega a vida para rever, vários e vários hábitos disfuncionais, a pessoa está fazendo tudo errado, né? Dorme em qualquer horário, come na hora que dá, né? Igual você falou, né? Ela come errado, não come os nutrientes todos que precisa. Quando come, acaba descontando, né, na comida, porque acaba sendo aquele ali a fonte de prazer, ou eu fiquei o dia inteiro sem comer, eu vou comer uma coisa que eu gosto, não vou comer uma coisa que eu não gosto. E aí acaba que você desenvolve até compulsões, né? Por outro lado, você desenvolve compulsões. Começa a buscar uma compensação, né? Eu falei assim, gente, a cultura de que para comer é um momento de ter prazer, né? Eu falei, não é um momento de ter prazer, né? É um momento da gente fornecer os nutrientes que a gente precisa para funcionar. Nutrir. Se der para associar com o prazer, ótimo. A né? comunhão pode promover o prazer, né? Eu vou no self-service, eu vejo prato de pessoas adultas ali, arroz, uma fritura e uma massa. Eu falo, cadê o verdinho, né? Eu falei, se for só ali naquele dia, ok. Né? Mas se for o padrão alimentar, né? Uma hora não vai funcionar, né? A gente tem reserva, a gente não pode gastar reserva, né? A gente tem idade que a gente tem que acumular reserva para determinados momentos, né? A gente vai ver o padrão de sono, padrão de exercício físico, padrão de alimentação, né? Às vezes chegam pessoas lá que têm outras comorbidades ali, outras doenças que não estão tratando direito, né? A gente pede exames ali, às vezes as vitaminas estão todas alteradas. Então a gente começa
a fazer essas correções, né, para que ela consiga viver bem durante o tratamento e depois da alta, né? Falar, olha, esse tratamento aqui, esses hábitos, eles são para sempre, né? Isso aqui isso é tratamento e você vai seguir ele para sempre, né? O tratamento com medicação a gente interrompe uma hora, né? Mas esses outros aqui, eles são para sempre. E em todos os diagnósticos ou não? Tem alguns diagnósticos que é possível a pessoa tomar medicação o resto da vida? Alguns sim, né? Alguns da síndrome do pânico, ansiedade, aí é muito individual, né? Às vezes não é só as circunstâncias da vida, né? Tem fatores genéticos ali que predispõem a pessoa a viver situações ali com ansiedade e a gente acaba deixando por mais tempo, né? Aí é individual, né? Mas a intenção base é sempre a gente organizar a vida ali de forma que a gente consiga suspender um dia, né? De forma que a gente consiga tirar a medicação, mas não é um grande objetivo que a gente tem. O objetivo é que a pessoa fique bem, né? O primeiro objetivo é que a pessoa fique bem, depois que ela, se der, que ela fique bem sem a medicação. Entendi. E Karine, a Dani compartilhou sobre a questão do ativismo. E esse programa propõe, inclusive, a gente refletir sobre o que fazemos e por que fazemos as coisas. E quando a gente vem quebrar essa ideia de que o crente, né, o pastor, o bispo, o líder, ele não tem alguma doença mental ou uma enfermidade emocional, isso a gente já sabe que é mentira, que acontece, a gente vai ter realmente com qualquer pessoa, em qualquer cenário. E o ativismo, seja religioso, seja profissional, porque eu acho que a grande pressão deste século eu tenho que produzir. E eu tenho que produzir mais do que a outra. E eu tenho que fazer melhor do que o outro. E é uma coisa, né? Que o não, ele se torna metódico, didático, ele consegue resolver, até terapêutico, né? Para quê? Para que a expectativa do outro não venha sobre mim. Para que a pressa do outro não me apresse. Então, como perceber e vencer essa questão desse ativismo para conseguir reorganizar a agenda para uma agenda saudável? O ativismo em si, ele já é um fator estressor significativo, né? O que é estresse? O estresse é um termo físico, né? É toda a pressão que ultrapassa a capacidade adaptativa de resposta e gera uma deformidade. Enfim, a nossa vida, ela tem vários fatores de estresse e isso é saudável até um determinado ponto. No caso do ativismo, o grande prejuízo é porque não há uma prioridade. Então, a urgência do outro perpassa a minha importância, aquilo que é prioridade para mim. Eu acabo funcionando em autossacrifício para suprir o outro. Isso não é nenhum padrão bíblico, né? Porque a Bíblia fala que eu só posso amar ao próximo como a mim mesmo. Então, a gente acaba ferindo princípios numa ideia distorcida de que eu preciso o tempo todo estar suprindo a necessidade do outro. E aí eu não estabeleço limite. Então, a grande questão é trabalhar a prioridade. A gente precisa estabelecer na nossa vida prioridade. Entender aquilo que é importante para a gente aprender a dizer não. Porque amar também é dizer não, né? Colocar limite é também uma forma de demonstrar e expressar amor. Isso. E você compartilha bastante sobre isso no seu livro, né, Dani? Como que você define hoje leveza para você dentro dessa perspectiva de tudo que você viveu? Leveza é saber quem eu sou de verdade, né? Saber, né, quem eu sou, saber do meu valor, saber da minha importância, independente dos olhares externos, independente do que possa acontecer de bom ou ruim na minha vida, né? Quando a gente tem a identificação, principalmente de filho amado de Deus, e isso convicto no coração, isso muda muito da nossa vida, né? Então, eu acho que essa identidade, saber quem eu sou em Deus, saber quem eu sou para minha família, saber quem eu sou para os meus amigos, né, para a minha igreja, para as pessoas que me amam, isso traz para mim uma segurança de uma vida mais leve. Porque eu creio que hoje a maior crise que existe no mundo é da identidade. As pessoas não saberem quem elas são, para onde elas estão indo, né? Sem um futuro, sem um destino. Então, quando isso é acertado na nossa vida, tudo muda. E esse peso, que às vezes a gente, nas nossas próprias relações, no dia a dia, a gente vai conversar com alguém, a gente responde de qualquer maneira, vai ouvir o outro, não entende o que o outro está falando.
é uma definição real para tudo que a gente está vivendo realmente. É algo que a gente tem que lutar contra. Por que a gente está tão pesado? A gente começa a criar expectativa e a gente começa a absorver expectativas culturais, né? Então, a vida boa, né? Ela não precisa de 90% das coisas que a gente está preocupando, né? E a gente começa a se preocupar, né? Eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que comprar um celular que tira uma foto legal, né? Eu tenho que aparecer de tal maneira, chega num ponto, né? Eu brinco com as pessoas assim, falo, olha, se você olhasse, deu um conselho para a pessoa de quem você era 10 anos atrás, você ia aconselhar um monte de coisa diferente, todo mundo responde que sim. Né? Todo mundo responde que sim. Eu falo, olha, você tem dúvida que daqui a 10 anos você queria te aconselhar hoje, que você ser diferente? Sim. Então, por que você não começa hoje, né, a fazer? Porque a gente não tem essa percepção, né? Então, a gente vai pulando aí de preocupação em preocupação, né? E a gente começa a se preocupar com várias coisas ali que não são... A gente vai absorvendo da cultura, né? A gente vai absorvendo ali da cultura, né? A gente tem uma cultura consumista, né? Que a gente tem que trocar de carro toda hora, senão o carro isso. A gente tem que trocar de celular toda hora, senão o celular fica obsoleto, né? A gente começa a ter que trocar, e aí começa a gente trocar de objetivo toda hora, a gente começa a trocar de plano toda hora, né? Começa a trocar de carreira toda hora, começa um negócio que, já não quero isso mais, já começa outra coisa. Então, vai ficando um peso, né? Eu nunca tô satisfeito, né? E a gente tem a tendência a gente começa a viver aquilo que era maravilhoso, a gente começa a viver aquilo ali, já não está tão bom mais, né? A gente começa a conviver com uma pessoa era maravilhosa, de repente, ela é gente boa, né? Já não está tão maravilhoso mais, aquela música que eu gostava, a gente para de gostar, né? Então a gente está sempre trocando, né? Sempre trocando de interesse. Isso é um fardo, né? Isso é um fardo terrível na vida das pessoas, né? Na nossa vida, na vida de qualquer um. Quanto para você, na época, a tecnologia, ela foi benefício ou ela foi prejuízo? Foi benefício. Assim, a questão, né, principalmente da minha insegurança, então, pelo meu marido estar fora, né, quando ele precisava de viajar, eu poder vê-lo no áudio, no vídeo, isso tudo me ajudava a senti-lo mais perto. Então, nesse ponto foi benefício. Mas eu até coloco no meu livro, né, Thalita, algumas coisas sobre essa questão tecnológica, sobre essa questão que o Dr. Lucas colocou. Hoje em dia, a pessoa não pode postar, a filha dá um sorriso, eu falo assim, o mundo inteiro tem que ver esse sorriso, que seu sorriso é o mais lindo do mundo. Você não pode comer um bom prato, que você fala, tem que postar esse prato. Então, a gente perde muito tempo hoje, né? Com redes sociais, quando a gente vai ver naquele relatório lá de horas que você ficou no Instagram, dá lá que você ficou quase um dia, 24 horas. Eu falei, gente, eu perdi um dia da minha vida aqui nessa rede social. Então, assim, tudo é o equilíbrio, né, doutor? Acho que o equilíbrio é tudo, né? A tecnologia, ela vem para nos aproximar, né, para nos dar voz em várias ocasiões, mas também a gente precisa saber dosar, limitar, né? Então, eu vejo assim, nessa questão da minha insegurança foi um benefício, porque eu pude ter meu marido mais perto, que era a pessoa de gatilho para mim que ia embora. Que, ai meu Deus, não me deixa sozinha, não. Ai, mas seu irmão não adianta, é você que eu quero perto, né? Então, e a gente precisa buscar esse equilíbrio, né? Karine, no campo terapêutico, quais são esses caminhos que precisam ser explorados para poder, não só a questão da síndrome do pânico, mas encontrar realmente leveza e uma qualidade de vida em todas as áreas? Eu falo que o passo 1 é o autoconhecimento, é a psicoeducação. Então, primeiro você precisa se conhecer, você precisa entender quais são os pensamentos que você tem. Porque, por exemplo, dentro da premissa básica, né, da terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem também que eu trabalho dentro dela, diz que como eu penso, eu sinto e eu me comporto. E parte dos meus pensamentos, eles são embasados e construídos pelas crenças que eu desenvolvi na minha infância e na minha adolescência. Então, primeiro você precisa entender quais são essas crenças que você tem sobre a vida e quais são os pensamentos automáticos que permeiam a tua cabeça. Porque, por exemplo, dentro de uma síndrome do pânico, um dos erros cognitivos é a catastrofização. Então, você acha que uma catástrofe iminente vai acontecer, uma tragédia a qualquer momento.
A gente precisa trabalhar esses pensamentos e a crença que sustenta esses pensamentos. Então, quando você se conhece, quando você conhece as suas emoções, o significado que elas têm para você, é muito mais fácil você lidar com as situações de estresse que são naturais na tua vida. Uma própria vida desorganizada é um fator muito grande de estresse. Então, quando você se conhece, sabe quais são os seus limites, o que é necessário ser feito, trabalhar e vivenciar essas situações é muito mais fácil. Então, eu vejo esse como o primeiro passo da vida, que é o autoconhecimento. Ótimo. Do ponto de vista fisiológico, biológico, químico, o que um adulto precisa para viver leve? Precisa, quando a gente vai iniciar um tratamento ali, eu sempre trabalho assim, olha, o corpo em alto nível é um pré-requisito para a gente viver bem. Né, para ter essa melhora, para ter esse equilíbrio, né, essa melhora pós-tratamento, né, que ela se mantenha. Então, ele tem que estar bem nutrido, né, que a gente falou antes aqui, ele tem que estar bem nutrido, tem que estar com os nutrientes, tem que estar fornecendo ali os nutrientes. Né. Não adianta eu medicar, né, eu entrar com medicação que vai fazer uma modulação de neurotransmissores, mas eu não tenho os nutrientes necessários para formar os neurotransmissores, né, para formar eles num nível adequado. Não adianta a gente tratar, né? O corpo tem que estar exercitado, né? Falo com as pessoas, falo, olha, eu nunca dei alta para um sedentário, né? Uma alta que se manteve, né? Eu posso até dar alta, rapidinho vai estar aqui de novo, né? Rapidinho vai estar aqui outra vez, né? Tem que ter os períodos de descanso corretos, né? Tem que dormir bem, né? E dormir bem não é dormir muito, não é dormir no período adequado, pelo tempo adequado, para o corpo se regenerar. Os tratamentos de saúde bem feitos, né? Os períodos de descanso respeitados, né? E o ajuste nas expectativas, né? Um alinhamento, né? Um conhecimento de si, um ajuste no pensamento, porque não adianta nada também, tá tudo bem, eu estou ali alimentado, exercitado, não sei o quê, mas acontece alguma coisa e eu começo a imaginar, eu crio expectativas, falo, nossa, a Thalita fez isso, mas ela tinha que fazer isso para mim. Né? Eu começo a entrar num estado de sofrimento, né? E aquilo vai se acumulando. Né? Se eu estou pensando errado ali sobre as situações, eu vou me frustrar contigo, aí depois eu me frustro com a Dani, depois eu me frustro com a Karine, e vou acumulando aquilo, né? E aquilo vira um estado de sofrimento, né? Um estado de sofrimento muito grande. Né? E conhecer a verdade vos libertará, a gente olha assim, é muito simples, né? É muito simples, o relacionamento com o outro, né? Aqui que eu vou fazer com ela, tá falando mal de mim, eu vou abençoar, vou falar bem, né? Me ofendeu ali, vou perdoá-la e pronto, né? É assim, a gente tem que ficar pensando demais, né? Isso é uma liberdade enorme, né? Só que a gente complica, né? A gente abre o Instagram, aí eu olho, rolo 4 fotos, de repente o que eu queria eu já não quero mais, né? Eu passo a querer o que eu vi aqui na foto, né? Eu passo a querer o que eu estou vendo aqui, eu passo a querer viver essa vida. Eu ia passar o feriado ali na fazenda, mas de repente eu quero viajar para esse lugar aqui que eu vi, que a pessoa está rindo tanto, parece tão feliz ali, né? Acho que é o lugar da felicidade ali, né? Eu estou vendo só uma foto, né? Ali não é o lugar da felicidade, né? Não tem o lugar da felicidade, é a pessoa em si. Né? E por isso o aumento da insatisfação também. Sim. Porque antes nós tínhamos uma opção, ou você come ou você apanha. Né? Hoje não. Hoje eu quero comer, mas eu quero comer o quê? Eu tenho sushi, arroz, comida, batata, hambúrguer, escolhe aí. Vamos ali no iFood que a gente escolhe. Essa vasta opção aumenta o nível de insatisfação e como um tripé. Nós somos corpo, alma e espírito, né? Se nós não estivermos, eu falo da alma, o Lucas traz alma e corpo, mas a gente também tem o espírito. Se um desses tripés não estiver bem alinhado, cai, não tem jeito. E interessante, né, porque o fato de termos também muitas opções faz com que a gente tenha que pensar muito mais para poder decidir o que vai fazer o tempo todo, né? E isso gera também um cansaço mental, uma necessidade de você escolher melhor o tempo todo, né? O ter ganha mais valor do que o ser. Você sente, Dani, que você tinha esse cansaço de ficar pensando com você mesmo, conversando com você mesmo e o que está acontecendo? Você sentia isso? Sentia no sentido de inseguranças, de incertezas, né? Ai, amanhã como vai ser? Amanhã o que eu vou fazer? Amanhã, né? Então fica esse jogo de pensamentos. Mas hoje a vida ela é feita de escolhas, né? E a gente precisa escolher. Então
eu falava, Deus, me ajuda a fazer a escolha certa, a conversar com as pessoas certas, a procurar a ajuda certa, a me relacionar com as pessoas que vão me entender, porque nem todo mundo te entende nesse tempo, né? Ah, isso é frescura, tem muitos tabus, né? Ah, isso aí não está chamando atenção. Então, tem vários nomes que é colocado sobre você num período desse, né, estressante, que você também precisa de vencer. Então, eu falava, Deus, me ajuda a fazer a melhor escolha, a compartilhar meu coração com quem realmente vai me ajudar, vai me entender, vai me suportar, né? Aquela palavra, né, que a gente precisa suportar uns aos outros, é isso, é dar suporte, né? É ser suporte para alguém. Então, nem todos estão dispostos a ser suporte. Mas quando a gente encontrar as pessoas certas, tudo vai bem. Amém. E como apoiar, doutor Lucas? Como ser esse suporte saudável para quem precisa em casos como esse? Apenas você não criticar e não condenar e não falar as coisas que você acha, né? Várias pessoas, elas chegam lá pra gente assim, num sofrimento, né? Uma outra fonte de sofrimento. Falaram isso pra mim, né? Aí então você vai lá, começa o tratamento, medica, né? Aí a pessoa, nossa, você tá tomando esses remédios, isso aí vicia. Um tabu, né? Muito grande. Enorme, né? Enorme, né? Isso aí vicia, nossa, você tá... Falei, olha, me fala o que você come aí que eu vou te falar. Não, mas você tá comendo isso? Nossa, você come isso aqui todo dia, né? E a pessoa come tranquilo. Né? E o remédio ali que tá ajudando, que tá fazendo bem, que tá ajudando ela a recuperar a funcionalidade, ela começa a entrar em conflito com aquilo, né? Porque alguém vai lá e fala, ó, isso aqui faz isso aqui, dá problema, isso aqui dá demência. O efeito colateral disso é perigoso. Isso aqui vai acontecer lá na frente. Eu tenho um amigo que tomou e ficou assim, né? Então a pessoa começa a entrar em sofrimento ali. Né? E tem a gente é corpo, alma e espírito, tem gente que acha que é só espírito. Né? Então, se você está sofrendo isso aí, algum pecado você cometeu. Né? Você está sendo condenado, você é uma condenação. Né? Você está tomando remédio, você tinha que estar orando. Né? Você tinha que estar orando, fazendo jejum. Né? Você tem que estar, você é só espírito. Como se não tivesse não tem corpo. Né? Não tem um corpo ali que precisa de uma bioquímica para funcionar. Né? Mas ninguém vê alguém de óculos e pergunta que pecado que você cometeu. Né? Por que o seu olho não está funcionando bem? Seus dedos estão tortos, né? Então, são esses tabus aí que tem que serem quebrados, né? Ele tem que tirar isso. Se você não entende, só apoia, né? Só apoia. Ouve, né? Ouvir é um... Ou se não dá conta também, reconhece que não dá para poder ajudar e toca seu barco também. Às vezes eu recebo no Instagram muita... Fulano está sofrendo isso, o que eu falo? Mas você não sabe o que você fala, não fala nada. Né? Não fala nada. Né? Deixa, encaminha, manda procurar alguém, manda no psicólogo, manda procurar um psiquiatra, né? Manda procurar o pastor, alguém que vai dar uma orientação mais adequada, né? Porque não tem uma frase, né? Olha, fala essa frase aqui para ela vai se sentir bem. Né? Não tem, isso não existe. Né? Não tem como orientar uma Às vezes é até o contrário, né? Às vezes a empatia é justamente não falar nada, né? Acolher, ouvir... Né, perceber o outro. Eu falo que a gente sempre tem respostas e soluções, certezas absolutas sobre coisas que a gente não entende nada. E se a gente não se autodisciplina, a gente transfere isso para o outro o tempo todo, né? Porque eu acho que você tem que fazer assim, porque às vezes não é nem o que acha, às vezes a gente faz isso porque é o que quer. A gente é tão egoísta, né, no nosso contexto social, se a gente não for disciplinado, a gente não acha, eu quero que você faça isso, então eu vou falar que eu acho que isso é o melhor. Mas, na verdade, é essa necessidade que a gente tem de impor ao outro, às vezes, aquilo que nem a gente dá conta. Né? Quando eu tenho a certeza absoluta, é um sinal de ignorância. Né? Eu acho que assim, tudo quando a gente vai estudando, vai aparecendo dúvida e você tinha uma dúvida, de repente você estuda, vira duas, aí você estuda mais, viram 4, 8. Toda pesquisa vem de uma dúvida, né? Vem de... Aí você acaba de ler uma coisa, você termina a leitura com mais 3 dúvidas, né? E você respondeu uma, apareceu mais 3. Interessante, Thalita, que depois que eu passei por esse processo, até para eu ajudar as pessoas, é muito mais fácil. Por quê? Quando chega alguém com o meu caso na minha frente, eu falo, querida, eu não sou a pessoa que vai te ajudar. Você precisa de um médico, você precisa de um psicólogo. Eu, como pastor, eu tenho a função só espiritual aqui sobre a sua vida, né? Eu não entendo da psique, eu não entendo, né, do que você precisa. Então, eu indico psicólogos, eu indico psiquiatras, eu mando inúmeras pessoas ao psiquiatra, ovelhas minhas. Por quê?
é necessário, gente. É coisa que eu não trato. E isso precisa ficar muito claro. Porque pastor não é médico, pastor não é psicólogo. E não é Deus. E não é Deus, não resolve tudo. Então, assim, eu oro por você, eu te apoio, eu te escuto, eu te aconselho, mas tem coisas que é um médico que vai fazer por você, é um psicólogo, alguém que estudou para aquilo. É um personal trainer. Um personal também. trainer. Esses são bem requisitados. Não é? E à medida que a pessoa vai se tratando, ela começa a querer que as outras pessoas se tratem também. Né? Eu brinco, a Paola, minha esposa, uma época ela teve um transtorno de ansiedade e teve que tomar a medicação também. Eu brinco que ela chegava nos lugares e falava, olha, eu sou a Paola, fui no psiquiatra e toma remédio. Né? Ela já se apresentava assim para as pessoas. E já queria ajudar a pessoa também que ela entendia que precisava, vai você também, né? Sim, vai também, você está bebendo, vivia a mesma coisa que você, que é o aprendizado que a gente começa a enxergar, né? A gente começa a enxergar diferente Abre a visão, é uma nova ótica, um novo mundo, uma nova perspectiva, né? E você começa a ver que dá para passar por aquilo, né? Que você dá conta daquilo. E que o remédio, a ajuda psicológica, né? Elas são fundamentais para você viver o processo bem feito. Por quê? Para que amanhã você não tenha que começar tudo de novo, né? Então, assim, eu já tenho 4 anos e meio que eu passei por isso. Então, eu tomei uma temporada de remédio. Depois eu fiz o desmame. E depois nunca mais eu precisei. Hoje, e se eu precisar, eu vou de novo. Sem nenhum problema, sem nenhum tabu. Buscar um psicólogo para me ouvir, para me direcionar em alguns aspectos. Faz parte de um grupo, de uma comunidade de fé que tem a saúde mental como um pilar, né? Tanto é que investe em uma escola de cura para a transformação das pessoas. A gente também tem o Saudavelmente, que é um programa de saúde mental mesmo, né? Com atendimento psicológicos pontuais, porque a gente viu, assim, que é necessário. E incentiva mesmo. Eu posso falar que é um testemunho pessoal, porque, Thalita, procura um psicólogo, procura uma ajuda, vai fazer toda a diferença. E eu queria que a gente vai encerrar, tá? No finalzinho do nosso programa, eu queria que você compartilhasse assim um pouquinho de um convite mesmo para as pessoas lerem Dá para Ser Leve, porque é realmente uma afirmação ousada, mas que você experimentou e vê os frutos dessa decisão, né, Dani? O Dá Pra Ser Leve, né, ele nasceu depois dessa dor, depois, né, desse trauma e depois de vencer esse trauma, né? Então, eu escrevi contando um pouco da minha história. Aqui eu conto que eu fiz terapia, que eu tomei remédio, que eu busquei ajuda, para desmistificar esse processo na vida das pessoas, né? Porque, você está tomando remédio, você é doido, né? Você está buscando psicólogo, é doido. Então, assim, para desmistificar. E aqui eu escrevi 12 capítulos, né? A Thalita foi minha redatora. E eu escrevi aqui 12 capítulos sobre que me ajudaram, né, nesse processo, descobrir o propósito de vida, né, lidar bem com o passado, a questão do perdão, que é uma carga pesada demais. Então, eu coloquei algumas bagagens aqui que a gente pode deixar para lá e viver mais leve, com o coração mais em paz, mais feliz, de uma forma mais... A palavra que eu coloco mesmo é paz, porque quando a leveza vem, tudo flui, né, Thalita? Amém. Dá para ser leve e a Dani pode provar. E a gente quer te agradecer. Karine, queria que você entregasse para ela um símbolo do nosso programa, da nossa alegria e gratidão por você ter feito parte do nosso programa hoje, compartilhar da sua história, porque de fato você é um bom motivo para viver e para nos mostrar que sim, é possível, dá para ser leve, dá para ser saudável, dá para ser curado, dá para viver em paz. Muito obrigada, Dani. Eu que agradeço, Lucas, Karine, Thalita, obrigada por me dar voz aqui nesse momento para eu contar um pouquinho da minha história. Amém. Muito obrigada.